Lá pelos 15 anos, 14 anos exatamente, eu comecei a treinar arte marcial e daí a gente começa a participar, né, de grupos de amigos que tenham o mesmo interesse. E nós começamos a ver os filmes do Bruce Lee, né, mundialmente conhecido Bruce Lee. E esses filmes, então, me impressionaram de certa maneira, que eu senti o desejo de, nós temos que fazer um filme de arte marcial, porque nós tínhamos aquelas habilidades e nós queríamos fazer um filme de luta, né? E a primeira coisa, assim, que eu me propus a fazer, olha, eu escrevo a história, né? Então eu escrevi algumas historinhas toscas naquele tempo, escrevi umas histórias toscas e tal, e aí a partir daí, 14, 15 anos, eu comecei a me interessar a escrever roteiros, né? História de filmes, digamos, não era roteiro ainda. Lá pelos 16 eu comecei a curtir música clássica, e eu comecei então aí sim eu fui buscar o meu primeiro livrinho, né, um livro Cinema de Bolso, e esse livro ele ensina ali como é que é o roteiro, só que ele deu o formato de roteiro antigo, aquele que é de 2 colunas, né? Numa coluna vai a parte da cena, o que a gente vê na tela, e na outra coluna vai a parte do som, né? É o estilo antigo de escrever filmes em Hollywood. Mas aquilo ali já me bastou. Eu peguei, não existia computadores ainda, pelo menos eu não tinha acesso a computadores, mas eu tinha máquina de escrever, e eu escrevi um roteiro de não sei se é curta ou longa, eu sei que era uma história bem interessante. Então, meu interesse sobre o roteiro vem daí, né? A partir daí eu pesquisei muito, fiz cursos, né? Escrevi muita história e tal. Algumas eu consegui filmar aqui já, depois de 2000, do ano 2000, 2009, 2010, comecei a filmar. Então, o meu interesse no cinema ele é um pouco amplo, mas eu decidi que eu tenho esse dom, né, de escrever, então eu passei a me dedicar nisso. Fundei esse grupo no Facebook, chamado Roteiristas Independentes, o Luan, inclusive, faz parte, e nesse grupo eu publico ali notícias de concursos, de roteiros, eu publico notícias sobre alguns workshops, né, que roteiristas famosos vêm aqui em Porto Alegre para ministrar, ou então no Brasil, né? Então esse grupo me permitiu conhecer muita gente da área. Uma dessas pessoas foi o Carlos, então, que eu conheci, com essa plataforma, com essa proposta do Filmocracy, né, Studios. Eu já de cara digo, nossa, isso aí é uma proposta muito boa, porque vai assim certinho com o meu grupo, né? O meu grupo tem essa missão assim de fazer com que as pessoas tenham o desejo e consigam levar o seu filme, o seu projeto adiante, né? Eu tenho alguns projetos que eu filmei, roteiros meus que eu filmei, mas tudo produção própria, né? Ou seja, uma produção super barata e tal, nada que foi para as telas do cinema. Bom, pessoal, então, só para contar um pouquinho da história, né, para vocês, e a gente poder estar entrando, então, nessa parte do que a gente vai ver hoje, né. Então, antes da gente falar de logline, eu tenho que falar um pouquinho de o que é história, né, como que a gente conta histórias, por que a gente conta histórias. Contar histórias é uma atividade humana, né. A gente, na faculdade, a gente ouve muito falar, inclusive a faculdade que eu fiz de Sociologia, Ciências Sociais, né, a gente ouve muito tradição oral, né. O que é tradição oral? A tradição oral é o ato de contar história. Obrigado, o Carlos mudou a lâmina para mim aqui, eu estou me adiantando, eu estou falando do assunto e não toquei a lâmina. Obrigado, Carlos. Então, o ato de contar histórias é algo muito antigo, né? E até se diz, e a gente ouve bastante, é senso comum entre os roteiristas, que hoje em dia já não se inventa mais nada, né? Ou seja, não existe história nova. Olha, eu vim com uma proposta nova, uma história nunca antes contada.
Não tem como, infelizmente. Com mais de 5.000 anos de história registrada, né, digamos assim, que nós temos, dos egípcios até hoje, nós já contamos tudo que já poderia ter sido contado. Né? O que você pensar, provavelmente vai ter uma peça teatral, vai ter um livro, ou vai ter um filme do cinema, em termos de história. O que tem, que o Luiz Nogueira nos traz também, ele diz que, como está variando essa luz, nossa, ele diz que quando a gente imagina uma história, em primeiro lugar, a gente imagina essa história, quando eu penso assim, por exemplo, na história do Rock Lutador, né, eu já penso ela na totalidade. Olha, o cara é um pobre, um fracassado e tal, de repente ele é desafiado por um cara lá, que quer fazer uma apresentação no dia da independência americana, e ele ganha desse cara. Quer dizer, a partir dali começa toda uma história dele, né? Então eu já vislumbrei toda a história na globalidade, né? No entanto, essas histórias, elas são contadas por partes, né? Ela tem partes, toda história tem, ou deveria ter, né? Início, meio e fim. Não necessariamente nessa ordem, como a gente diz aqui no Brasil, né? Início, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. Eu posso começar pelo fim, posso começar pelo meio. Como existem vários filmes, vocês provavelmente sejam fanáticos por filme, tanto quanto eu, e tenham visto algum filme assim, que começa no meio, ou então começa lá no final, né? O bandidão morrendo, e aí, bom, eu matei esse cara por quê? Aí começa toda a história de novo e tal. Então, são maneiras de contar a história, né? É o que eu botei ali, o velho em uma perspectiva, e uma nova perspectiva. Pulp Fiction, né? Ele faz isso, exatamente. Ele faz isso, ele começa do fim. Né? Se eu não me engano, o da mulher aquela, como é que é? Do abrigo amarelo, que o próprio Tarantino escreveu, Kill Bill, exato. Kill Bill também começa da morte dela na igreja, ou da suposta morte, né? Dela na igreja, ou começa do meio, ela já matando as inimigas, e aí depois vai explicar o que aconteceu com ela, depois volta pro início, ela voltando lá pro mestre, tá? Obrigado, Luan. Voltando pro mestre, então quer dizer, ele percorre a história, né, início, meio e fim, com grande maestria. Ele consegue fazer isso, né? É uma história simples. O tema, vingança, né? Então, é o velho com uma nova perspectiva. A gente está falando de vingança de uma forma diferente. A gente está assistindo um filme de vingança de uma forma diferente, né? Então, aí é que entra a questão que o próprio Luiz Nogueira fala, né? É a questão de contar uma história, ela não é nova, é uma forma nova. É preciso perspectivar, ou seja, ver a coisa de uma perspectiva singular, única e inovadora. Né? Então, o processo de escrita, como a gente vai chegar aqui então no último item dessa lâmina, é justamente um processo em que a gente vai, aos passos, alguns passinhos, né, colocando a nossa ideia e, num primeiro momento, em forma de logline, uma frase simples. A gente vai ver isso mais adiante, né? Uma frase simples, uma única frase que resume todo o meu plot, toda a minha ideia, digamos assim. Depois eu desenvolvo isso para uma sinopse curta, para uma sinopse um pouco mais longa, um argumento. Né? Desse argumento eu vou destrinchar o argumento em cenas, eu vou fazer as escaletas, eu não sei como em Portugal se chama, tem um outro nome, parece que são cards, alguma coisa assim, eu não sei bem. Se o Carlos tiver saber aí, a escaleta, Carlos, podia botar o nome aí. Depois dessas escaletas, aí é que tá, o que a gente vê no Kill Bill e no Pulp Fiction, eles outline em inglês. Obrigado. O que eles fazem? Eles pegam as escaletas e fazem em forma de cartõezinhos, né? Por isso que eu chamo de card.
Eu até estou fazendo um roteiro para um amigo do Facebook também. A gente está escrevendo um roteiro junto e eu estou fazendo em cards, né? Então, card 1 é a primeira cena, card 2 a segunda cena. Mas o que eu posso fazer? Eu posso embaralhar isso. Eu posso, claro, que depois eu vou ter que fazer pontes de um para o outro, né? Mas as escaletas me permitem isso. Eu fazendo as escaletas em cartões separados, né? Cartõezinhos separados, eu consigo botar o fim lá para frente. Ou o meio depois do fim. Enfim, eu consigo mexer à vontade a minha história. Daí que vem a nova perspectiva, né? Essa nova perspectiva que vocês estão vendo aqui, ó. Né? O velho, a vingança, uma história de vingança, sob uma nova perspectiva. Depois que eu montar tudo isso, eu vou poder fazer o meu primeiro tratamento, que, se eu não me engano, em inglês é first draft, né? Primeiro rascunho, digamos assim. Isso aí, first draft. Desculpem meu inglês, minha pronúncia é horrível. E aí, depois desse first draft, a gente vai melhorando, até que são os tratamentos, né? Tratamento 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu não me engano, o filme nacional aqui, como é que é? Aquele que se passa lá no morro, lá, não é o Tropa de Elite, é o que tem o neguinho aquele que diz assim, não é Zé Pequeno, não é, enfim, é aquele, Cidade de Deus, exato. Cidade de Deus, o Fernando Delegati está me ajudando a caramba. O Cidade de Deus, ele teve, me parece que 60, 12 ou 13 tratamentos, tá? É isso aí, eu exagerei com 60 tratamentos. Mas são 12 ou 13 tratamentos desse roteiro, né? Isso, exatamente. É um baita de um filme. E então aí a partir depois desses tratamentos se chega no roteiro final, né? Então esse é um processo que, claro, cada um de nós, cada um de vocês, nós vamos fazer o nosso processo. Eu estava falando com esse meu camarada, ele me pediu para escrever um curta-metragem, em que o curta-metragem acontece num palco de teatro. É uma ideia que ele teve, né? Aí até ele me deu algumas referências de filmes e tal. E eu tô com esse trabalho que eu estou fazendo gratuito, não estou ganhando nada com isso. Né? Eu falei para o Carlos já assim, que eu não penso em dinheiro. Né? Eu faço a questão de roteiro, tudo. Ter entrado para a Filmocracy como membro fundador e tal, eu não faço por dinheiro, eu estou fazendo por prazer. Tá? Primeira coisa. Então, o que eu estou fazendo nesse trabalho, nesse pequeno curtinha que eu estou fazendo, que vai acontecer num palco de teatro. Todo o filme vai se desenrolar num palco de teatro, inclusive tendo ali as pessoas assistindo a peça de teatro, mas vai ser um curta. Eu estou organizando para mim o meu próprio workflow, né? Ou seja, como é que eu vou, a partir daqui, fazer toda essa trajetória que vocês estão vendo aqui, ó, logline, sinopse, argumentos, caretas, primeiro tratamento e tal. Né? Quer dizer, isso aqui é um workflow, né? Ou seja, um fluxo de trabalho. Né? E eu estou tentando organizar esse fluxo de trabalho para mim, da minha maneira. Né? Como é que eu vou fazer isso e tal. Bom, pessoal, então, vamos lá para o primeiro conceito aqui. Né? Vamos falar sobre logline. Né? Vamos lá para a página. Isso, logline. Tá? Então, o logline é um conceito que eu pude verificar aqui. Né? Ela parte de uma ideia. Né? A logline é o resultado já de uma ideia. Olha, eu quero escrever um curta sobre uma mulher que é morta por uma gangue do seu próprio marido. E aí depois ela, por algum motivo, ela não morre e ela vai fazer vingança. Ela aprende artes marciais com mestre chinês e tal. Quer dizer, eu tenho uma ideia vaga do que eu quero fazer. Né? Então, a ideia ela é algo que inspira a nós escrevermos uma história. Né?
É algo que nos dá aquele lampejo inicial, assim, puxa vida, mas isso aqui daria um baita de um filme, né? Então, essa inspiração pode ser o quê? Pode ser um fato, pode ser uma reportagem, pode ser uma tragédia familiar, pode ser uma tragédia pessoal, né? Pô, sei lá, eu perdi alguém, ou eu passei por um assalto num ônibus. Então, algo que aconteceu comigo também pode me inspirar a escrever, né? Da mesma forma, um personagem que seja conhecido apenas meu, por exemplo. Todos os dias eu vou na padaria e aí tem um cara ali do lado da porta da padaria, o cara vendendo, sei lá, peteca, né? Vendendo bolinha de gude, sei lá. E aquele cara fala de uma maneira diferente e tal, e eu vejo aquilo e começo a viajar. O que será que ele faz nas horas vagas? E a partir daí eu pego e crio uma história, né? Então eu posso me inspirar também num personagem que eu conheça, enfim. Ou pode ser um personagem conhecido. Tragédia, eu me lembro de uma que eu ouvi uma notícia de um barco aqui em que todos os tripulantes morreram, foi no mar, aqui no Rio Grande, que é no sul do Rio Grande do Sul, fica quase lá, emendadinho assim com o Uruguai, né? Na pontinha do Rio Grande do Sul, do Brasil ali, no Chuí, que eles chamam. E eu sei que aconteceu alguma coisa lá que todos morreram, menos um, né? E eu pensei, mas isso aí daria um filme muito legal. Só que ficou só na ideia. Eu poderia ter desenvolvido uma logline disso aí, né? Então, a logline é uma frase, tá? Que ela sintetiza, eu já falei isso, né? A estrutura dela, a gente já vai explicar, mas é uma frase, o conceito dela, né? Uma logline é uma frase que sintetiza toda a história e é escrita em uma única frase que detém toda a trama a ser desenvolvida, ok? Então, é uma trama, eu tenho que tentar colocar ali naquela frase, né? Que vai ter, sei lá, 8, 9, talvez 12 palavras, mas que eu vou tentar resumir todo o meu plot ali. Tá? Como diz o roteirista Bill Labonea, o Bill Labonea, eu andei consultando ele também ali no blog dele, ele diz assim, é o resumo do seu plot, do seu protagonista e do seu objetivo em uma única sentença. Então, olha aí, ó. O que houve aqui? Espero que não seja... Acabou de queimar minha lâmpada aqui. Que maravilha! Que legal! Queimou minha lâmpada. E isso que é uma lâmpada fluorescente. Agora eu parecia que eu estou num filme de terror aqui. Ficou tudo escuro atrás de mim. Então, pessoal, o que ele diz, né? O resumo do seu plot, do seu protagonista e do seu objetivo em uma única sentença. O João Nunes, ele diz que o João Nunes é um argumentista português, né? Contemporâneo e conterrâneo do nosso Carlos aí. Obrigado, Luan. Eu sei que dá para me ver, porque eu estou me vendo aqui no monitor também. Mas tranquilo, teria até como acender aqui, mas não vou perder tempo. Então, o João Nunes, ele diz assim, que a logline é apenas uma descrição dos 3 elementos, né, principais de uma história, ou seja, protagonista, objetivo e obstáculo, né? Então, toda história ela tem que ter um protagonista, pelo menos, né? Alguém que vai passar por essa história. Tem que ter, esse protagonista tem que ter um objetivo, ele tem que querer alguma coisa ou ele tem que necessitar de algo, né? O que é mais importante. E para ele alcançar nisso, então, nós temos o protagonista e temos a necessidade dele, o objetivo dele, né? E ele vai começar a caminhar para o objetivo dele, só que vai acontecer alguma coisa aqui no meio que vai incomodar a vida do cara, né? Então, a forma, e ela tem que ser escrita da forma mais sintética possível,
Tá? É o esqueleto essencial da história, um concentrado no seu potencial dramático, fácil de aprender, imediatamente, né? Ou seja, ela tem que ser fácil de entender imediatamente, né? Por isso que a logline não dá para inventar muito, né? Não dá para inventar muito, ou seja, a logline é o seguinte, é o protagonista, o objetivo e os obstáculos que ele vai ter que enfrentar, né? Isso numa frase não muito extensa, né? Uma frase aí de talvez 10 palavras no máximo, 11, 12, mas algo que, eu não posso, claro, me limitar muito, mas algo que sintetize, essa é a palavra, tenha isso em mente, que essa frase ela vai sintetizar todo o teu plot, toda a tua história. Tá? A estrutura básica, então, do logline, agora nós estamos entrando nessa parte, né? A estrutura básica de uma logline, ela tem que compreender, em primeiro lugar, o incidente incitante. Tá? O que é o incidente incitante? Quem já leu o Robert McKee, ele fala do incidente incitante, que é um incidente que provoca todo o restante da trama. Né? Então a gente pode ver assim, tu pega um filme desses de sessão da tarde, desses matiné que passam na televisão, tu vai ver certinho ali, ó. O cara tá numa boa, numa vida normal, então de repente, pum, acontece alguma coisa. Aquilo ali é um incidente incitante. A partir dali ele não vai parar até conseguir resolver aquele problema, conquistar o que ele quer, ou então suprir a necessidade que ele teve a partir dali. Tá? Então, o incidente incitante, ele afeta, né, a vida do protagonista. Né, e força ele a sair da zona de conforto. Então, ele está numa boa, ó, né, como se diz assim, ó, tá no sol, na sombra, né, água fresquinha, tudo bonitinho, de repente vem algo que tira ele da zona de conforto. Então, esse é o incidente incitante. Aí, em segundo lugar, uma descrição rápida do protagonista e um envolvimento com o fato dele. Né? Então, seja qual for o filme que você estiver falando, o Rock, o Lutador, por exemplo, ele tem a rotina dele lá, todo mundo conhece ele no bairro, ele é um cara querido por todos e tal, e aí alguém, parece que é a namorada dele, né, que provoca, que diz assim, quem sabe que eu aceito essa luta, ou não aceita, alguma coisa assim. Eu sei que ele decide, né, aceitar esse desafio, e é onde vai começar toda a história dele, que inclusive rendeu até agora 5 filmes, né. Daqui a pouco estamos no Rock 22, aí a gente não sabe. Mas, então, essa descrição rápida do protagonista, ela tem que incluir o envolvimento dele, né? Teria que envolver, mostrar qual é o envolvimento dele com isso. Então, por exemplo, até tem um exemplo bem interessante que eu vou falar depois para vocês aqui. Vou tratar dos exemplos e aí eu vou falar para vocês qual é o envolvimento do protagonista com a história. Tá? Nós vamos falar sobre isso. O objetivo dele, o desejo, aí já é o terceiro ponto, né? O objetivo, o desejo, ou aquilo que ele precisa fazer para conseguir o que ele quer. Tá? Então, por exemplo, naquele filme do Tom Hanks, que ele está perdido numa ilha, né? Náufrago. Em princípio, né? Ele vive uma vida confortável, tudo numa boa, vai viajar de avião, de repente o avião cai. E ele sobrevive e para numa ilha. Qual o objetivo dele, ou objetivos, passam a ser prioridade para ele? Primeiro, sobreviver, e segundo, voltar para o continente. Né? Esses são os dois objetivos. E quais são os obstáculos que ele tem que enfrentar ali? Bom, a ilha só tem coco e banana. Né? Um sol desgraçado, ele tem que se abrigar dos temporais. Então, a natureza é o obstáculo dele. Né? Bom, os obstáculos, então, falando sobre os obstáculos agora, né? Os que ele deve enfrentar, também aquele
Matt Damon, que ele foi perdido em Marte, né? Vida tranquila também, ele vai para a missão em Marte, né? Dá aquela tempestade, os colegas dele todos têm que ir embora e ele fica. Qual é o objetivo dele? Sobreviver e voltar para casa. Quer dizer, é a mesma história com outro rompante, né? Com algo diferente, mas é a mesma história, ou seja, está perdido num lugar, tem que voltar, né? Então, os obstáculos que o protagonista ou protagonistas deverão enfrentar para atingir seus objetivos. Sem esses obstáculos, desafios ou perigos a serem enfrentados, a conquista do objetivo se torna algo fácil. É isso que eu queria dizer. Que, imagina, o Tom Hanks vai lá para a ilha, daí ele pega, faz umas fogueirinhas lá, no outro dia aparece um naviozão lá. Daí o navio acha ele, leva ele para casa e tá. E aí, que graça tem um filme desse? Nenhuma. Mesma coisa Marte. Ele pega e constrói uma nave lá em Marte e consegue voltar para a Terra. Que graça teria um filme desse? Por quê? Porque se tirou os obstáculos desse cara, né? Agora vamos para os exemplos. Vamos para os exemplos aqui. Sempre erro o botão aqui. Exemplos, tá? Primeiro exemplo, Tropa de Elite, 1997. O capitão do BOPE, isso aqui foi meio uma adaptação, tá, pessoal? O capitão do BOPE tem que encontrar um substituto para a sua ocupação durante a tentativa de derrubar os traficantes de drogas e criminosos, antes que o Papa venha ao Rio de Janeiro. Tá? Então, olha só, que interessante, né? O capitão do BOPE, personagem, tem que encontrar um substituto para a sua ocupação, objetivo, antes que o Papa, durante a tentativa de derrubar os traficantes e criminosos do morro, né, antes que o Papa venha, ou seja, ele tem ali a questão do tempo, né, ou seja, o Papa está vindo e ele precisa ir lá e pacificar aquele morro para o Papa subir sem ter perigo, né, de ser assassinado e tal. Então nós temos aqui, nessa logline, todos os elementos, né? Temos o protagonista, o objetivo e os obstáculos que ele tem que enfrentar. Blade Runner, quem não viu Blade Runner, né? O Tropa de Elite eu vi, acho que umas 5 vezes, inclusive o 2, né? O Blade Runner, num futuro em que os humanos artificiais, chamados de replicantes, fazem os trabalhos mais difíceis, um ex-policial desencantado, que é o Harrison Ford, né, persegue um bando de replicantes fugitivos, o objetivo dele, né, que tiveram treino militar, o obstáculo, ou seja, não vai, ele chega lá, seu replicante, vem cá, vou te prender, tá, pode me algemar aí, tá, Não, os caras têm treino militar, os caras são brabão, vão ser difíceis, ele vai ter que ser melhor que os caras que ele quer prender, né? Então, maravilhosa, essa logline aqui está muito bem feita mesmo. O Fugitivo, esse filme eu acho que eu não vi. Um médico falsamente acusado da morte da mulher luta contra o relógio para encontrar o verdadeiro culpado, antes de ser capturado pela polícia incansável que o persegue. Eu vi sim, com o Denzel Washington, se eu não me engano, e o Robert De Niro, ou é o outro do Scarface. Harrison Ford o Fugitivo, Harrison Ford, acho que não, hein? Eu me lembro que o ator era negro. Então eu devo estar confundindo. Mas tem Tommy Lee Jones, esse Fugitivo eu estou confundindo com outro que é o Denzel Washington. Mas enfim, tá? Obrigado pela ajuda, Carlos. Então, também nessa logline a gente consegue fazer, né? A gente consegue ver ali os 3 elementos principais da nossa estrutura básica. Então, estrutura, né? Protagonista, objetivo e obstáculos. Os exemplos a gente está vendo agora aqui. O último exemplo que eu vou passar para vocês é o Juno,
tá? O filme Juno, aquele da menina que engravida e tal. Aquele filme é muito legal, né? E a sinopse está colocada assim: para garantir uma boa adoção para o seu bebê, o objetivo da protagonista, né? Uma precoce adolescente grávida, que é ela, né? Tem que enfrentar a crise do casamento dos pais adotivos, o obstáculo. Ou seja, ela quer doar o gangster. Mas ainda não é esse, Luan. Obrigado. Então, vocês vejam bem, né? Eu poderia ter até invertido aqui. Uma precoce adolescente grávida encontra um casal em crise para adotar seus filhos, entende? Então, eu poderia trocar os elementos de todas as loglines que estão aqui, mas ela tem que ter esses 3 elementos, tá? Ela tem que ter o protagonista, ela tem que ter o objetivo e tem que ter os obstáculos. A gente pode inverter a ordem disso, tá? Não tem problema. Esses dias até no Filmocracy, depois eu me dei conta de uma mancada que eu dei. Que eu disse assim, quem sabe tu põe o protagonista em primeiro lugar e tal. Mas não precisa. Tu pode começar lá com o terremoto. Após um terremoto, né? Acontece tal coisa e uma menina, uma jovem adolescente e mais 2 crianças precisam entrar na cidade. Eu não me lembro quem é que escreveu esse filme, até foi bem legal. E disse, quem sabe tu escreve pelo protagonista. Não precisa, tu pode escrever da maneira que tu quiser, desde que a logline tenha esses 3 elementos que eu já falei, tá? Vou repetir, protagonista, objetivo, obstáculo, tá? Então, eram esses os exemplos, pessoal. Agora, vamos fazer como a gente está meio separado, nós vamos ter que tentar escrever ao mesmo tempo, tá? Eu vou falar o nome de um filme, que talvez as pessoas não tenham visto esse filme, mas é impossível. Como é que a gente escreveria, por exemplo? Claro, não tem certo e errado aqui, mas a gente vai analisar, tá? Como é que a gente escreveria aqui a logline, vamos ver, de um filme aí que a gente possa tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó, todo mundo viu. Tá, o Exterminador do Futuro, tá? O primeiro, o que deu a abertura de tudo lá. Como é que a gente escreveria uma logline desse filme? Como é que vocês, né? O André, o Fernando, o Luan, né? Cada um de vocês, a Svetlana, escreveriam desse filme, do primeiro Exterminador do Futuro. Terminator. Deixa eu escrever aqui. Terminator. Ou Exterminador do Futuro. Opa. Em Portugal, Exterminador do Placar. Os portugueses dão cada título para esses filmes, vou te dizer. É aquele com Schwarzenegger que começa com ele pelado ali, sabe? Abaixadinho assim, pelado, todo pelado. Aí ele vai para um bar, né? E rouba a roupa dos motoqueiros lá e tal. Vamos lá, cada um vai escrever aí. Vamos fazer uma prática aí. Como é que vocês escreveriam a logline desse filme? É difícil, né? Vamos ver. Como é que eu escreveria? Como é que eu escreveria? Eu vou deixar pendente aqui para mandar para vocês depois. Como é que eu escreveria? Como é que é? É difícil, né? Esse é bem difícil. Um ciborgue futuro caça a mulher que virá a ser a mãe. Perfeito, cara! Perfeito! Um ciborgue caça a mulher que virá a ser a mãe do salvador da humanidade. Boa, Lena. Alguém mais? Alguém mais quer escrever?
Muito bom. Um ciborgue do futuro caça a mulher que virá a ser a mãe salvadora da humanidade. É. Um robô exterminador volta para o passado a fim de matar a mulher que precisará salvar seu filho, o salvador da humanidade. É, mais ou menos isso. Uhum. Tá, então, né, o que a gente percebe, Fernando e André e Luan, o que a gente percebe na plataforma do Filmocracy é exatamente isso. É uma dificuldade que algumas pessoas têm, né, para escrever a sua logline. Infelizmente, as pessoas têm certa dificuldade. Homem-máquina enviado do futuro para assassinar a mãe do homem que lidera a guerra contra as máquinas do futuro, mas terá que escapar ao guerreiro que a vem proteger. É isso aí. É isso aí também. Né? Quer dizer, não, como eu disse aqui, não tem certo e errado. Né? Não tem certo nem errado. Cada um vai ter uma. Mas o importante é isso. O importante é que todos vocês aqui têm o protagonista, tem um objetivo, né? E tem um obstáculo. Né? Isso é importante. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos passar adiante aqui, então, para a sinopse, para a gente começar a desenvolver. Né? O que o Carlos acha aí? O Carlos está meio quietinho aí. Cadê o Carlos? Tá ali. O que tá achando aí, Carlos? Tá indo bem? O que você tá achando? Carlos. Tem que estar quietinho. O que tu tá achando aí das loglines do pessoal aí? E também uma coisa, André, Fernando e Luan, né? Uma coisa é certa. Quanto mais logline vocês escreverem, melhor vocês vão ficar nisso. Entende? Principalmente quando a ideia é tua. Né? Então tu tem uma ideia lá e agora? Né? Como é que eu vou desenvolver a minha ideia? Bom, começa na logline, cara. Sabe? Começa na logline, não tem mistério. Nem que tu deixe ela lá guardada durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas a logline está lá. A ideia principal está lá. Tem uma ideia que eu passei pro Carlos de um filme que é muito regional, que por isso eu não botei na plataforma. Mas é a ideia de uma menina, né, que ela quer se tornar laçadora. Né? Então aqui no Brasil, pelo menos, em algumas regiões, tem campeonatos de tiro de laço, que eles chamam, né? Que a pessoa sai num cavalo atrás de uma res, de um boi, um pequeno, né? Filhote ainda, e dá aquele tiro do laço, né? Dá aquele tiro de laço para tentar pegar o bicho. E aí contam assim tantos segundos, né? Se pegou bem, enfim, vaquejada, pois é. Então a história que eu tive foi essa. Eu digo, eu sabia, a ideia principal era que ela queria ser uma vaquejadora, ou sei lá, um tiro de laço, né? Ela quer ser uma laçadora. E eu digo, tá, tudo bem, beleza, eu vou representar o Rio Grande do Sul, a cultura. Tá, mas e quais serão os obstáculos dessa mulher? Ela tem um objetivo. É uma menina que quer se tornar laçadora. Tá? Ela tem um objetivo, tem a protagonista e tem um objetivo. Mas quais serão os. PH hoje também, Menegatti. Que legal, prazer. É de Bento Gonçalves. Eu sou aqui de Porto Alegre. Eu tenho visto algumas coisas feitas aí em Bento Gonçalves, uns curtas-metragens. Prazer também. Tenho visto uns curta-metragens feitos aí. Tu tá nessa equipe, não? Tu pertence a essa equipe?
Tem até um amigo meu aqui, o Pedro Machado, que fez uma cena de um filme ali. Ele é um senhor já de idade, de barba branca. A cena ficou bem bonita. Me parece que é um filme meio espiritual, assim, uma coisa, eu não sei. É. Então tá. Vamos adiante aqui. Ah, tem um deles? Ah, que legal, Fernando. Vamos manter contato. Conhece meu grupo do RI lá? Isso, exatamente, André. É o grupo do RI no Facebook, Roteiristas Independentes. Te faço um convite aí, pessoal, para tu entrar lá, a gente trocar umas ideias lá no grupo, fazer aquele grupo se mexer, tá? É Roteiristas Independentes. Botar ali vai aparecer. André falou certo aqui, ó. Os maiores obstáculos da menina será o fato de ser uma profissão para homens e ela viver numa zona conservadora. Sim, ela 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 vive na campanha gaúcha, né? E o Menegatti sabe melhor que eu, que o pessoal é conservador pra caramba. E eu penso nessa história iniciando lá na década de 80, por aí, onde o conservadorismo é mais forte, né? Hoje já está meio liberada, coisa e tal, mas o conservadorismo forte, né? Década de 80 para 90, assim. Então, eu tenho os três elementos, né? Então agora falta eu organizar o que eu quero escrever, né? Aí que nós vamos entrar na sinopse, tá? Ou seja, eu tenho uma ideia, tenho algo a dizer, né, sobre essa ideia ela está bem formada na minha cabeça, mas eu preciso desenvolver a minha logline, porque a minha logline, por mais que ela seja abrangente, por mais que ela seja, digamos assim, que ela contenha no seu núcleo ali, né, que ela contenha no seu núcleo o plot do filme, né? Ou seja, menina tem um forte desejo de tornar-se laçadora, mas precisa antes convencer o seu antiquado pai, né, fazendeiro, de que esse é o futuro dela. Não pensei ainda muito assim. Então, eu preciso desenvolver isso para uma sinopse para eu ter mais detalhes da história, né? Então, voltando à plataforma Filmocracy, é justamente isso, né? Nós vamos apresentar no primeiro momento a logline, depois uma sinopse curta, né? Que vai ser ali entre 5 e 7 frases, 5 e 7 linhas, na verdade, não frases, mas linhas, né? 5, 7 linhas, 8 linhas e tal, mas que a gente pode, ó, o André já me deu aqui, ó, de acordo com o conservadorismo do seu severo pai. Beleza. E aí, muito bom, André, muito bom mesmo, obrigado, cara. E tu sabe que a partir dessa logline, eu preciso, por exemplo, colocar que ela vai encontrar num dos empregados do pai dela, ela vai encontrar um professor. Porque como ela é uma menina de 9 anos, ela não sabe laçar. Tudo que ela sabe é o que ela viu as pessoas fazerem. Mas esse capataz, ele vai ensinar as pessoas, vai ensinar a menina, em segredo, escondido do pai, né, a fazer, a laçar, né. E diversas vezes na história eu penso em colocar ela afirmando esse desejo dela e o pai dizendo, não, mulher para mim tem que arranjar um bom marido e ser dona de casa e cuidar dos filhos. Não tem nada que ser laçadora, não sei o quê. Sabe, essas coisas assim, bem do Rio Grande do Sul mesmo, aquele Rio Grande do Sul machista, que só eu e o Menegatti conhecemos. O André é de Portugal, né? Aí eu quis fugir essa questão aí, ó. E se a menina que tiver 15 e 16 anos se apaixonar por um dos jovens que trabalha para seu pai? Eu pensei nisso, mas assim, eu quis fugir desse clichê,
sabe? Porque, assim, alguns filmes que eu vi, acontece isso. O romance, né? Eu quero fugir do romance. Eu quero uma história de vitória, uma história de incentivo, né? De motivação para as pessoas correrem atrás dos seus objetivos. Né? Então, eu meio que quis tirar de lado essa coisa da paixão ou de um envolvimento, né, amoroso com o capataz. Me passou pela cabeça mesmo. Tá? Dependendo do que se quer para a narrativa. Justamente o que eu não quero na narrativa é uma paixão. Ok? Então, pessoal, aí a partir dessa logline que o André colocou, eu posso desenvolver a sinopse. E eu preciso botar alguns detalhes que na logline não tem. Né? Então, eu não vou botar lá que o capataz vai ajudar, que a mãe vai ser sempre neutra, né? Vai calar a boca quando o marido mandar. Então, determinadas coisas eu não vou conseguir colocar na logline. Então, eu tenho que ir para a sinopse, desenvolver um pouquinho mais a sinopse, ainda assim, sem se dispersar muito, né? No máximo em 7, 8 linhas, eu poder contar a história. Vamos lá. O Luiz Nogueira, ele fala que a sinopse significa basicamente uma visão de conjunto do filme. Né? Então, a sinopse ela vai permitir uma percepção bastante precisa de alguns elementos e momentos fundamentais da história. Ou seja, aquilo que é essencial para a minha história, início, meio e fim, né, eu preciso colocar ali. Deixa eu ver aqui se está na hora de eu falar. Mas, assim, é muito importante que a sinopse longa, eu posso já dividir em atos, né? Primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Primeiro ato, apresentação do personagem e da trama, né? Do incidente incitante. Segundo ato, os desafios, o enfrentamento, aquela coisa toda. E o terceiro ato, um ato de fechamento, de resolução. Tá? Isso é bem Sid Field. Tá? E esse princípio eu posso aplicar na sinopse longa. Na sinopse curta é um pouquinho diferente. É sempre possível utilizar a sinopse como um modo de reflexão e maturação de uma obra. Ou seja, a partir do momento que eu começar a escrever, eu fujo do clichê, assim como às vezes fujo das vitórias. O filme pode ter pequenas vitórias, mas a vida nem sempre é feita de vitórias, concordo. O importante para mim é ir do status quo para o ato do conflito e depois a volta para o status quo. Sim, tu pode, inclusive tu nem precisa voltar, né, Lua, para o status quo, tu pode ficar ali no conflito e simplesmente a história terminar. Mas enfim, eu entendi o que quer dizer, né, e isso é uma questão de gosto pessoal, né, por isso eu não vou nem debater essa questão contigo. Né, aqui nesse caso, acho que cada um de nós tem uma preferência, né, e fugir do clichê para mim, eu até vou tirar isso aqui, porque eu não estou ouvindo ninguém mesmo. Aí quando o Carlos quiser falar alguma coisa para mim, ele vai ter que digitar primeiro. Põe no fone, Richardson. Tá, Luan? Eu entendo o que tu quis dizer. Pois bem, então, é sempre possível utilizar a sinopse como um modo de reflexão, como eu disse, para amadurecer um pouco mais a tua ideia, né? Então você tem aquela ideia inicial da menina tendo que enfrentar o seu pai, tendo que enfrentar o status quo, que fala o Luan Maris, né? Da sociedade gaúcha conservadora. Ela tem que enfrentar tudo isso e tem que vencer isso, né? Que é o objetivo dela. Então eu vou começar a maturar um pouco a coisa através da sinopse. A sinopse também é um esboço que indica as nossas escolhas. Olha que importante isso aí. A sinopse ela indica as escolhas. Então, eu escolhi não fazer o romance. Eu não vou fazer o romance, eu vou fazer ele apenas como um mentor, e aí eu posso estar aplicando os 12 passos do Vogler lá, né? Botando esse cara como um mentor para ela. Né? Ele é o melhor laçador que o pai dela tem. O cara ganha todos os campeonatos nos últimos 4, 5 anos, mas no dia, olha só a ideia. Isso eu já tenho essa ideia faz um tempinho.
No dia do campeonato lá de laço, ele se machuca, o cavalo cai e ele machuca a perna, ou ele machuca o braço e tal, e não consegue mais laçar. Nesse momento, o patrão, o pai da menina, muito bravo, diz, e agora? Como é que tu não vai ganhar esse ano? Aquela coisa toda. E ele pega e diz, não coloca sua filha. Como assim? E quando ele olha para a pista, a filha dele já está entrando com o cavalo para fazer o laço. Né? Ou seja, ela se inscreve de última hora, aí a gente, né? Mas ela se inscreve de última hora e ganha o campeonato para o pai. E aí eu posso fazer o pai aceitando, dando um abraço nela e tal, ou eu posso fazer o pai dela ficar de beiço caído, bravo com ela, enfim, né? É tudo uma escolha. Exatamente. Quando tu falou sobre o personagem que ensina a menina, pensei nesse personagem como mentor dela. É exatamente o mentor, né? Aquele cara que faz o papel de colocar a pessoa no caminho certo, né? Do objetivo, no caminho reto do objetivo que ela quer alcançar. Então vejam como é bonito isso, né, pessoal? É apaixonante falar sobre isso, né? Eu estou adorando falar com vocês sobre isso. Então ela realmente ela indica essas escolhas, né? E ela me mostra o potencial da história. Por isso que a Filmocracy escolheu colocar apenas o logline, né? E a sinopse curta, porque só por ali tu já vê potencial na história, né? Tem das 8 ou 9 histórias que eu tenho ali, segundo a minha imaginação, que eu tô de volta. Calma aqui, tá? Tem que esperar, né? Então, como eu estava dizendo, né? Pode que na Filmocracy a gente tem esses dois elementos ali como iniciais, né? Então, eu imagino que daquelas 9 histórias que eu botei ali, pelo menos uma ou duas, tá? Talvez seja porque eu esteja gritando muito. Melhorou? Tá. Então, dessas 9 histórias, pelo menos uma ou duas ali tem algum potencial. Isso. É que eu estou acostumado a gritar, não vou gritar mais. Vou falar baixinho. Então, pessoal, tá bom esse tom assim? Então, assim, eu imagino que das 8, 9 histórias, tenha uma ou duas tenha algum potencial para seguir para as próximas fases do Filmocracy, né? Então, por isso que eu admiro muito essa iniciativa do Carlos, admiro muito essa plataforma, porque ela permite que a gente realmente possa colocar as nossas ideias em jogo, né? Alguém olhar e dizer, poxa, essa história tem potencial. Essa tá mais ou menos. A que eu mais achava que tinha potencial, eu acabei descobrindo que não, né? Que é a do filme que nós estamos fazendo curta-metragem aqui, que é o Quem São Eles, né? Então, por uma questão simples, mas enfim. Vamos falar sobre estrutura, então, agora da sinopse, né? A estrutura básica de uma sinopse ela é muito parecida com a logline. No entanto, alguns detalhes a mais são colocados. Tá? Então, o protagonista, aí a gente já pode até colocar um nome nesse protagonista. Né? O Humberto, por exemplo, aquela história que eu escrevi, né? Sobre o rapaz que luta capoeira e tal. E Tororó é uma cidade lá na Bahia onde tinha um mestre de capoeira, por isso que eu botei o nome de Tororó.
Mas eu botei o nome no protagonista, já na sinopse, né? Não na logline, na sinopse. Então, na sinopse, você pode já dar um nome pro cara, Humberto, né? E esse Humberto, ele é filho de um professor de capoeira, que estudou com um velho mestre lá, não sei o que, da capoeira, e um dia o pai dele passa mal, morre, né? E deixa a academia para ele. Só que antes de morrer, ele diz: olha, na real é o seguinte, uma vez eu fui para uma apresentação lá no Rio Grande do Sul e tive um caso com uma mulher e tu tem uma irmã que mora lá, um pouquinho mais nova que tu, 1 ou 2 anos, mas essa irmã tá lá no Rio Grande do Sul e ela não sabe, né, que eu tô doente e tal, aquela coisa toda. Ele já estava doente do coração e aí tem, né, um piripaque normal lá e morre. E aí ele tenta tocar a academia, e aí vem os obstáculos, né? Ele começa a se preocupar com essa irmã, pô, quem é essa irmã e tal. O pai dele já morreu, ele não sabe muita coisa, sabe que a irmã mora no Rio Grande do Sul. E e aí ele tenta tocar a academia para frente, mas a academia fracassa, né? Os alunos abandonam, não, enfim, saem fora e ele fecha a academia e sai de mochilão para o Rio Grande do Sul, da Bahia para o Rio Grande do Sul, né? E aí nesse caminho ele vem de bicicleta, ele é pobre, né? É um cara assim pobre, né? A academia dele do pai dele era uma academia muito simples, feita numa garagem e tal. Depois o pai dele morreu, ele pegou, fechou essa academia e saiu de bicicleta. Na primeira cidade que ele passa, os caras assaltam ele luta, derruba 1, 2, 3 lá e tal, mas mesmo assim levam a bicicleta dele. E ele decide então empreender a caminhada dele a pé. E ele vai passando então por muitas cidades, né, e tendo dificuldades e sofrendo discriminação por ser negro, sofrendo diversos tipos de assuntos que nós estamos tratando hoje, né? Discriminação racial, discriminação sexual, enfim, várias coisas que a sociedade brasileira tem e que a gente vai mostrando um pouco nesse filme. Então, a ideia é que na sinopse você já pode colocar um nome, né? Ele vai ter um objetivo, que é buscar a irmã dele lá no Rio Grande do Sul, né? E os obstáculos que ele precisa passar, né? Então, claro que isso eu vou colocar de uma forma um pouco mais ampla, né? Quais são os obstáculos que ele vai passar? Ele vai sofrer essas discriminações que eu já falei para vocês, enfim. Tá? Aí que reside o conflito. Nesse sentido, temos 2 momentos fundamentais. Identificar o objetivo do protagonista e criar obstáculos para ele. Né? Então, são 2 momentos que a gente precisa dar uma desenvolvida na nossa sinopse. Né? Uma sinopse ainda pode conter algumas partes assim, ó. O protagonista, objetivos. Se tiver um antagonista, de repente, assim, tu cria lá um cara que não só incomoda ele numa cidade, como sai atrás dele, incomodando ele, querendo bater nele, querendo matar ele, querendo humilhar ele, aquela coisa toda. Tu pode criar um antagonista, né? O conflito, o tempo, então se ele tem que chegar aqui no Rio Grande do Sul em 1 semana, porque senão a irmã dele vai viajar para a Europa e ele nunca mais vai encontrar. Não criei nada disso ainda, pessoal, estou só falando para vocês aqui. Tá? E a questão do espaço também, como é longe pra caramba, vai levar provavelmente o filme todo, ele tá mudando de cenários, viajando de cidade em cidade, né? O desfecho em si, como é que vai terminar esse filme, né? Ele vai encontrar a irmã dele e vai ser feliz para sempre, vai formar uma família, né? A partir daí a irmã dele vai cuidar dele, vai ajudar ele a arranjar emprego aqui no Rio Grande do Sul, enfim, né? Tudo isso eu preciso já pensar então na sinopse em termos de princípio, meio e fim, os 3 elementos básicos, não necessariamente nessa ordem como eu já tinha dito para vocês. Características então, né? De uma sinopse, ela deve ser... Isso aqui que eu acho muito importante, pessoal. Muito importante. Uma sinopse, ela precisa ser clara,
né, bem redigida e estruturada, ela precisa ser objetiva, ela precisa resumir fielmente a história, ela tem que ser concisa, ou seja, ela precisa restringir ao essencial da história, ao bojo da história, e ela tem que ser apelativa. Isso aqui é interessante, que se for, por exemplo, se você foi já em locadora de vídeo, ou se você vai no Netflix e vê a sinopse dos filmes, sempre tem um apelo, né? Tem que criar uma expectativa. Será que fulano... isso aí é um erro que se chama muita atenção. Bill Labonia nunca termina uma sinopse com uma pergunta. Será que Humberto encontrará sua irmã e viverá feliz para sempre com ela? Não. Não se termina uma sinopse com uma pergunta. Mas tu faz com que o leitor, quando ele leia a tua sinopse, ele vai perguntar isso. Entenderam? Ou seja, vai acontecer de... quem é que caiu? Foi o Menegatti? Menegatti caiu. Caiu ou saiu. Então, tem que ter essa característica, né? Voltou o Menegatti. Sentimos tua falta, Menegatti. A sinopse ela tem que ter uma característica que é assim, legal de pensar, né? Que é a nossa sinopse... entendi. A conexão caiu. A sinopse tem que ter essa característica de apelo, né? Então, fazer com que a pessoa pense, será que o Humberto vai conseguir achar a irmã dele? Quem está lendo a sinopse é que tem que perguntar. Não é você que vai escrever a sinopse e vai colocar lá no final. Vai o Humberto encontrar a sua irmã? Não façam isso, tá? Esse é um erro que o Bill Labonia chama muita atenção. Certo, pessoal? E a sinopse ela tem que ser escrita no tempo presente, tá? Não é no passado nem no futuro, mas no tempo presente. Bom, eu já atingi o meu tempo limite aqui de 1h30. Eu não vou me estender muito. Em princípio, aqui é que fala o João Nunes, é que ele fala, para finalizar então nós aqui nessa parte, ele fala disso, né? Dividir a nossa sinopse, a maior, aquela, em 3 parágrafos. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, porque a Filmocracy, por enquanto, não vai trabalhar com esse tipo de sinopse. Então, para não dispersar aqui, não é, Carlos? O que tu acha? O que tu acha? Entra na questão do... Não entra, né? Ok, entendi. Então, eu vou passar isso aqui adiante, eu não vou entrar nessa questão aqui, e para você ver mas basicamente é isso, tá? Ok, posso entrar, não há problema. Porque o meu tempo meio que se expirou aqui, eu não queria segurar o pessoal muito tempo aí depois do marcado, né? A proposta é 1h30. Mas, enfim, rapidamente, o João Nunes ele fala o seguinte: se estivermos a guiar-nos pela estrutura tradicional em 3 atos, podemos escrever um parágrafo de meia dúzia de linhas para o primeiro ato, descrevendo a situação inicial do protagonista e principais personagens. Um incidente incitante, expomos a questão dramática da nossa história e terminamos esse parágrafo com a descrição do primeiro ponto de virada, né, o primeiro plot point ali, né? Então a gente faz o primeiro ato, o primeiro parágrafo da sinopse grande correspondente ao primeiro ato, e assim por diante, ou seja, o segundo parágrafo falando do segundo ato e o terceiro parágrafo, então, ele fala até de 4 parágrafos, que ele fala assim, o 4º parágrafo que corresponde ao terceiro ato, deve resumir a corrida para a conclusão da história, dando o devido destaque ao clímax, aquele momento em que o protagonista enfrenta o último e maior obstáculo, e a questão dramática é respondida. É aqui que sabemos se o protagonista alcançou ou não o seu objetivo. Então, basicamente, né, se vocês procurarem lá no blog do João Nunes, colocarem lá a sinopse, vocês vão ver esse texto aqui, tá? Por isso que eu não vou reproduzir ele aqui. Vamos aos exemplos, então, para nós fechar. Exemplo de sinopse. O melhor jeito de visualizar uma sinopse é visitar
na minha opinião, né, a gente pode buscar, se bem que tem uma sinopse assim, às vezes ela é pequena e às vezes ela é grande demais, tá? Mas lá no IMDb, né, todo mundo conhece esse site, IMDb, opa, cadê? IMDb, não sei se todo mundo conhece, isso, imdb.com. Nesse site você vai ver ali as sinopses e tem até as loglines. Em alguns filmes tem logline e tem sinopse. E eles meio que trocam os nomes ali e tal, mas vocês que já são experimentados nisso, né? André, Fernando e Luan, vão com certeza, ao olhar, vocês já vão identificar do que se trata, né? Mas olha só, eu li para vocês a sinopse a sinopse não, a logline. Eu li para vocês a logline do Tropa de Elite, né? Eu vou ler agora para vocês a sinopse do Tropa de Elite, para vocês verem como ele já desenvolveu melhor a história, né? Então ali, em 1997, antes da visita do Papa ao Rio de Janeiro, o Capitão Nascimento do BOPE, ou seja, já deu um nome para o cara, é designado para eliminar os riscos dos traficantes em uma favela perigosa nas proximidades onde o Papa pretende ser apresentado. Tá? Então aqui mais ou menos já deu um pontinho lá da nossa logline. Capitão Nascimento está tentando encontrar um homem para ser o instrutor dos nossos recrutas, que ele é o atual. Enquanto isso, os dois amigos idealistas, Neto e Matias, se juntam à polícia militar, esperando se tornar policiais honestos e lutar contra os criminosos. No entanto, olha o plot aí. No entanto, eles só veem a corrupção, a falta de competência, né? Ou seja, todos os obstáculos, a burocracia estúpida da polícia militar. E após um incidente grave no Morro da Babilônia, eles decidem se juntar ao BOPE. As vidas do Capitão Nascimento, Neto e Matias se entrelaçam ao longo dos próximos meses. Pela primeira vez, um período de treinamento duro e, em seguida, em ação contra traficantes de drogas. Nascimento acredita que Neto poderia ser seu substituto, mas suas atitudes impulsivas o põem em risco. Tá? Isso aqui foi uma tradução que eu fiz a partir do IMDb, estava em inglês, e eu traduzi pelo Google ali, dei uma melhoradinha nas frases, né? Mas enfim. Então vocês veem como, né, uma sinopse ela é bem mais desenvolvida, né? Eu ia pedir um exercício prático aqui, mas assim, acho que a gente já passou do tempo, eu não quero tomar o tempo de vocês, né? Acho que a gente tem um sábado aí para descansar, enfim. Mas assim, a sinopse, ela tem que ter mais elementos, né? Ou seja, é a logline já desenvolvida. Então, eu dei nome para o cara, eu já botei outros personagens, eu já já descrevi mais ou menos os obstáculos que eles vão ter que enfrentar, né? E aí, botei também lá mais ou menos o final, né? Deixei em dúvida ali, as atitudes impulsivas põem em risco. Realmente o Neto morre, e quem sobrevive é o Matias, né? Aí no segundo filme, que é o Tropa de Elite 2, o Matias morre, né? Um dos próprios policiais mata ele porque ele está desconfiado que aquele lance das armas lá que eles fizeram tinha alguma coisa errada, e aí o policial mata o Matias. Então acaba os dois morrendo, né? Nessas alturas o Capitão Nascimento já é secretário de segurança, então ele não está diretamente envolvido com a coisa. Mas só um pouquinho, né, cara? Spoiler porque esse filme do 1 e 2 aí todo mundo já viu, cara. Tá louco. Mas, não tô, né? Pode ser que tu não tenha visto, mas vai ver que vale a pena. É muito bom. A cena que eles fazem lá da milícia matando um vendedor lá, um vendedor ambulante na vila, cara, que cena bem feita aquela. Tu vê direitinho uns tiros assim pegando na roupa do cara, o cara se tremendo todo. É muito legal, muito legal. Olha o spoiler de novo! Pessoal,
vou botar aqui caso o Carlos queira falar alguma coisa. Finalizo aqui, então, esse webinário, né? Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Carlos pela oportunidade, né, de expor um pouquinho, ou melhor, de deixar eu compartilhar um pouquinho o meu conhecimento sobre logline e sinopse. O objetivo desse webinário foi justamente esse, de compartilhar, né, compartilhar conhecimentos. Opa, aqui. O que eu fiz aqui? Ah, tá aqui. Era a última lá. O objetivo desse webinário foi compartilhar conhecimentos, né, mas também voltado para que os participantes saibam como utilizar a plataforma do Filmocracy. Tá? Então, o que está acontecendo no grupo é que a gente vê isso, assim, as pessoas fazendo loglines enormes, a sinopse do cara ou da mulher, sei lá, tanto faz, né? Só estou falando do cara como pessoa. A sinopse da pessoa é quase o argumento, né? E não se faz isso. Então, o objetivo é a gente já se enquadrar nessas regras nessa fase, porque quando for passar para a segunda fase, o bicho vai pegar, né? E apenas os melhores vão se destacar, né? Apenas aqueles que sabem escrever, que aceitam as regras, que aceitam as normas, né? Esses aí vão se destacar. Né? Quem quiser sair muito da casinha, assim, vai ficar talvez por fora, sei lá, né? Eu penso assim, eu acho que se tem regra de como é que tu escreve uma logline, se tem regra de como é que tu escreve uma sinopse, eu sou de seguir essa regra, né? Por mais embonecado, né? Por mais encaixotadinho eu pareça, isso aí, Luan, quem explica é o Carlos, tá? Ele conhece em profundidade, ele é o fundador da Filmocracy, e ele vai entender, ele vai poder, talvez em outro webinar aí, explicar, tá bom? Mas essas fases, elas são bem claras, tá? Essa primeira fase, então, é onde você coloca suas ideias ali na plataforma, em forma de logline e sinopse. Depois haverá uma outra fase onde essa logline e sinopse serão analisadas, né? E aí o Carlos te explica o resto, porque para mim ainda é muita novidade. Isso, já existem 2 webinários gravados. Carlos, talvez a dificuldade seja dos membros ter acesso, né, a esses webinários. Então, se puder, de repente, na própria plataforma lá, Filmocracy, colocar o link para o pessoal acessar, seria legal lá. Né? Mas enfim, pessoal, eu encerro aqui e deixo pelo Carlos agora. Carlos, eu quero ouvir tua voz agora. Por mim, eu já terminei, tá? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E obrigado pela oportunidade também ao André, ao Fernando, né, ao Luan e à Svetlana por terem me ouvido por tanto tempo. Obrigado. Obrigado, Richardson. Não sei se me estão a ouvir. Depois foi muito bem, correu muito bem, gostei muito. E é precisamente isso, esta nova série que portanto, abrimos hoje, de webinários que chamamos Compartilhar Conhecimentos. É precisamente para isso, é para que os membros da Filmocracy, portanto, os membros fundadores ou no futuro membros profissionais, possam fazer precisamente isso, compartilhar com os colegas conhecimentos que têm e experiências e tudo isso. Portanto, nós vamos abrir a possibilidade para que outros membros possam também contribuir com suas experiências e onde poderão também, portanto, participar. Quanto à Filmocracy, já na próxima semana, penso eu, vamos abrir as portas aos colegas de língua espanhola e logo de seguida aos de língua inglesa. O que acontece é muito simples.
nós estamos com muita calma e paciência, não temos nenhuma pressa, com apenas com um grupo pequeno da língua portuguesa, claro, para adaptarem-se a esta fórmula nova de criar portanto, este pitch de um projeto, logline, título, sinopse, na plataforma, e porque isto, portanto, tudo funcionará a um nível global. A partir de outubro, melhor ainda, a partir de setembro, vamos ter a primeira, portanto, a primeira avaliação internacional, que é uma International Review and Ratings, de gente que nós vamos convidar para ver portanto, as loglines e sinopse, portanto, em termos de história, qual é o interesse destas histórias, ou de qualquer história, a um nível internacional. Vocês vão obter um feedback imediato de gente de vários países e ter realmente talvez um choque de realidade para saber até que ponto é que a minha história, a sua história, vai aguentar a um nível internacional, ou melhor ainda, em que é que eu posso melhorar essa história, ok? Isso chama-se International Review and Ratings. Antes disso, vão ter que traduzir a história, portanto, o título, logline e a sinopse, adaptar para língua, para inglês e espanhol também, porque vão ser avaliados por gente de todo lado. Uma vez que, portanto, essa parte está só acessível a membros fundadores e portanto, membros Pro no futuro. E depois, outubro, abre a parte séria da questão, que é Story Development, ou projetos, como quiserem chamar. As histórias que passam no Story Lab vão ter um score, que é uma pontuação, e depois a pontuação não significa que passe ou não passe para abrir a Story Development, ok? Mas uma vez que abrem a Story Development, tem 4 níveis que se vão prolongar ao longo de 11 meses ou mais, caso permitem, em que em cada nível acontece uma coisa diferente e vão abrindo outras coisas e mais coisas e mais coisas, até ao segundo, terceiro nível, onde nós começamos a empurrar produtores, tudo com vista a finalmente produzir ou não, ou vender o guião, o roteiro, se quiserem assim chamar, ou ter o green light, a luz verde da Filmocracy. A luz verde da Filmocracy significa que nós, mais 1 ou 2 produtores, agarramos isso para passar a financiamento e pronto, tudo isso está explicado nos 2 webinários que dei. Por hoje, eu agradeço a vossa presença e também a participação do Richardson. E muito obrigado a todos, muito boa tarde